A morte. O destino final de todos nós, a única certeza da vida. Para muitos, ela representa um mistério profundo, um abismo de incerteza, que nos provoca medo e reflexão. No entanto, a morte também é parte intrínseca do ciclo natural da existência. Assim como a vida tem um início com o nascimento, ela inevitavelmente chega ao fim. Mas, seria a morte um término definitivo, ou apenas a passagem para uma nova fase da jornada? Psicologicamente, a morte nos desafia a encarar nossa própria finitude. Desde cedo, aprendemos que tudo o que começa, um dia, termina. Para alguns, essa compreensão traz medo, enquanto para outros, ela desperta uma nova apreciação pela vida. Aceitar a inevitabilidade da morte pode ser libertador. Um convite para viver com mais intensidade, mais presença e mais significado. Filosoficamente, a morte é uma das questões mais profundas e antigas da humanidade. Diversas culturas e tradições ao redor do mundo oferecem visões diferentes sobre o que acontece após o último suspiro. Para alguns, a morte é o fim absoluto, para outros, é uma transição para outra existência. Seja como for, o que permanece constante é a reflexão sobre o que fazemos com o tempo que nos é dado, antes que ele se esgote. Pensar na morte nos coloca face a face com questões existenciais. O que deixamos para trás? Como seremos lembrados? Qual foi o impacto de nossa vida no mundo e nas pessoas ao nosso redor? Na proximidade da morte, muitas vezes encontramos a verdade crua sobre o que realmente importa. Não as posses materiais ou conquistas superficiais, mas as relações que construímos, o amor que oferecemos e os legados que plantamos. Do ponto de vista emocional, a morte traz uma série de sentimentos intensos. Tristeza, luto, saudade. Ela nos força a lidar com a ausência de quem amamos e, eventualmente, a confrontar a nossa própria mortalidade. No entanto, também pode nos dar um novo sentido de gratidão pela vida. Cada dia, cada momento, se torna um presente único, e a efemeridade da existência nos ensina a valorizar o agora, o aqui. É curioso como em nossa sociedade, a morte é um tema frequentemente evitado. Preferimos ignorá-la, fingir que ela está longe, que não precisamos pensar nisso agora. Mas, ao aceitar sua inevitabilidade, somos chamados a viver de maneira mais plena. A morte, ao contrário de ser um fim sombrio, pode ser vista como um lembrete de que a vida é preciosa, justamente por ser temporária. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada. O ciclo da vida se completa com a morte, mas o impacto de nossa existência continua, através daqueles que tocamos, das memórias que criamos e do legado que deixamos. Talvez, no final, a morte não seja tanto sobre o fim, mas sobre como vivemos, até o último momento. A verdadeira pergunta não é, quando morreremos, mas, como vivemos?